A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus assim abençoe e dê graça a todos quantos nos ouvem, nos honram com a sua audiência, né? Nós gostaríamos de pedir a sua atenção muito especial para um assunto que é muito interessante e enriquecedor para o nosso conhecimento, e é o assunto sobre o batismo. O que é o batismo, na verdade? Se é simplesmente mergulhar alguém em água e pronto, está batizado, ou qual seria o simbolismo deste ato e o que este ato confere àquele que se dispõe a ser batizado. Queridos amigos, crentes católicos, espíritas, ateus, né? Sejam lá de qual credo for, ou mesmo que seja incrédulo, peço humildemente que atente para o que vou vos dizer. Paulo, apóstolo, escreveu a carta aos Romanos e no capítulo 6, versículo 6, ele escreveu isto, está assim escrito, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Sendo assim, meus queridos irmãos, nós queremos falar, nós queremos discorrer a respeito da importância do ato do batismo em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, está escrito pelo Senhor Jesus, que falou, é escrito por Mateus, o seu apóstolo, o seu seguidor, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Muito bem, então nós temos aqui uma ordenança dada pelo Senhor Jesus e que é escrita por Mateus, também chamado Levi, também é testificado por outros apóstolos, como o apóstolo Pedro, quando ele no Pentecoste, ele começa a pregar o evangelho depois da descida do poder de Deus, do Espírito Santo, depois que ele foi capacitado, encorajado, depois que ele tomou a coraça do Espírito Santo e passou a ser corajoso e começou a bradar e dizer para aquelas pessoas sobre Jesus Cristo, sobre o que fizeram com Jesus e o que estava escrito, as profecias que se cumpriram no Cristo e que eles deveriam ser batizados em nome do Senhor. Portanto, Paulo, quando ele nos fala que nós fomos crucificados com ele, este ele aí, pelo contexto que está escrito, é ele, Jesus de Nazaré, também chamado Yoshua Hamashia, que é Cristo o Messias, ungido de Deus. Então nós fomos crucificados com ele pelo batismo da morte. Isto causa estranheza a muitas pessoas. Imagine que cada crente verdadeiro, cada crente que realmente se coloca na presença de Deus, ele precisa entender uma coisa, que ele está
está crucificado com Cristo. Quando ele diz, eu quero Cristo, eu aceito, eu o confesso publicamente a Yeshua, eu confesso publicamente a Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, eu quero ser crucificado como ele. Ele está dizendo, eu quero ser, assim como ele foi desprezado por causa do nome dele. Eu quero ser açoitado como ele foi açoitado. Eu preciso ser apedrejado como ele foi apedrejado, mesmo que indigno seja de receber os mesmos castigos do meu Senhor, mas eu preciso ser crucificado assim como ele foi crucificado. Então é uma decisão que quer dizer morte. Quem decide se batizar após ter recebido a Jesus, ele está confessando publicamente, que ele está dizendo, eu estou morto, o velho homem está morto. Eu não me lembro mais do meu passado, eu não me lembro mais dos meus pecados, todos eles foram lançados no mais profundo mar, nas profundezas do mar. Deus lançou, eu não posso voltar a pegá-los, porque eu estou morto com Cristo pela ressurreição da vida, na vinda do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos crucificados com Ele, por isso que nós não vivemos segundo o mundo, por isso que nós não vamos segundo o curso do mundo, por isso que nós não podemos dar lugar à carne, por isso que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Claro que sim, há uma guerra, há uma luta entre a natureza divina que Deus nos concedeu contra a natureza humana, que é adâmica. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e os dois eles lutam diariamente para que nós não façamos aquilo que nós queremos fazer, porque o pecado muitas das vezes ele vem de forma deliciosa, ele vem de forma saborosa, ele vem de forma com que o crente se sinta fraco. Porém, quando ele se lembra que está crucificado, quando ele se lembra que ele foi sepultado, então ele resiste ao pecado. Alguém, por exemplo, às vezes pergunta, qual era o time que você torcia quando você não era crente? Qual era a bebida que você bebia quando você não era crente? Qual era a marca de cerveja que você bebia quando você não era crente? E a nossa resposta deve ser, aquele velho homem morreu, eu não posso mais me lembrar das coisas dele, porque as coisas dele foram sepultadas juntamente com ele, está no sepulcro dele, e eu não vou voltar lá para buscar estas coisas que Deus desagrada, porque o que Deus desagrada, o crente também deve desagradar, o que Deus detesta, o crente também deve detestar. Mas Paulo usa uma forma de expressão, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado se desfaça. Veja a expressão, o corpo do pecado, o corpo do pecado. Existe o corpo do pecado, ou seja, um corpo que é voltado ao pecado, voltado às
coisas do mundo, voltado aos prazeres da carne, voltado ao ouro e à prata, voltado ao amor, às coisas materiais, voltado ao hedonismo, ou seja, aquelas pessoas que vivem por prazer, querem ter prazer em tudo, querem ter prazeres carnais de todas essas formas, de todos os jeitos, e querem impor isso a todas as pessoas, o seu modo de vida. Porém, aquele que é crucificado com Cristo, ele tem que lembrar que ele está sepultado. E quando Paulo diz para que o nosso corpo seja desfeito, ele faz uma analogia, porque o corpo do homem, quando vai à sepultura, ele se desfaz aos poucos, ele vai se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, e a memória dele também vai se desfazendo. As pessoas vão esquecendo daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que existia, e aos poucos a memória fica bem curta daquela pessoa, porque ela está se desfazendo tanto materialmente quanto na memória das pessoas. E assim é o crente verdadeiro, ele é sepultado, e as suas memórias, o seu corpo do pecado e as suas indumentárias do pecado, tudo aquilo que ele gostava no pecado, foi juntamente lançado na sepultura. Mas hoje nós vemos muitos que se dizem pastores, apóstolos, se dizem bispos, se dizem presbítero, são condecorados como diáconos, serviçais, servidoras de Deus, mas voltam à sepultura e trazem de volta tudo aquilo que foi sepultado, porque receberam falsos ensinamentos, um dos quais diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Portanto, não existe nenhum problema em viver segundo a carne, segundo os prazeres do mundo, porque está salvo e acabou. É este falso ensinamento, e entre outros, como Deus só quer o coração, é que faz o crente voltar à sepultura, aonde o velho homem foi sepultado. E sabe por que ele volta lá? Porque na verdade ele não morreu ainda com Cristo, ele não foi crucificado com Cristo. O seu batismo, na verdade, foi apenas um ato religioso e não um ato de confirmação, de morte do velho homem. Por isso que quando ele volta à sepultura, lá está ainda o mesmo homem que não se desfez, e ele está também as suas coisas velhas, está ali a sua cerveja, agora sem álcool, cerveja, agora está a sua cachaçinha na hora do almoço, ali está a sua tanga de praia, de piscina, ali está as suas vestes sensuais, ali está os seus palavrões que usava dentro da sepultura, e muitos vão lá buscar, mas aquele que é crucificado com Cristo, aquele que realmente é desfeito o seu corpo do pecado, ele não volta nunca à sepultura, porque a sua sepultura já está vazia, porque só tem mesmo restos, aqueles restos que sobram do homem, do corpo do velho homem, e ele nunca mais voltará, porque ele está morto com Cristo e a sua vida está guardada em Cristo. Assim, quando o homem de Deus, o pastor, o ministro, ele vai batizar aquele que decidiu realmente morrer para o mundo, ser crucificado com Cristo, ele imerge o batizando nas águas, ele na verdade está sepultando simbolicamente o homem, e o homem dentro da água
por alguns milésimos ou por alguns segundos, digamos, ele está ali prestes a nascer, mas ali ele está sepultando o velho homem e ali está dentro da água como uma criança prestes a nascer dentro da água e ele está com ânsia de nascer e o pastor o emergiu, o ministro o emergiu, o sepultou, mas ali tem uma criança, tem uma nova criatura que deseja emergir de dentro daquela sepultura ali, que o homem velho se desfaz, mas ali dá-se uma nova criatura de dentro da água, assim como a criança sai de dentro da água. Assim, o pastor então que sepultou o velho homem, que o velho homem que não existe mais, agora ele vai levantar, ele vai fazer um parto, ele vai, como diz a Bíblia, que a mulher dá à luz, como diz o dito popular, que a mulher dá à luz. Então, ele vai agora levantar o batizando de dentro das águas e vai dar à luz a um novo homem simbolicamente. E aquele homem que foi sepultado nunca mais sairá da sepultura, para sempre estará ali, porque Jesus Cristo deu a vida por ele e ele foi crucificado com Cristo, ou seja, ele renegou-se a sua própria vida, renegou-se a si mesmo, ele fez o que Cristo mandou, tomou a sua cruz e renunciou à sua vida pecaminosa. Este é o sentido do batismo, este é o sentido que cada um de nós devemos entender. E você, meu amigo, que está nos ouvindo porventura, se queres receber a Cristo, saiba que a sua decisão será a decisão de morrer, a decisão de ser crucificado com Cristo, a decisão de ser apedrejado por Cristo, de ser esbofeteado, de morrer por Ele mesmo, até literalmente, porque a sepultura é o batismo simbolicamente, que nós fomos sepultados espiritualmente, o velho homem, e as coisas velhas estão ali, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.